Chegou o momento, vamos fazer o resumo do CPA 10 módulo 1. Então vem comigo e me acompanha nesse mapa mental. Nesse módulo, a gente estuda o Sistema Financeiro Nacional e os seus participantes. Então, a gente vai resumir todo esse pessoal aqui, começando por quem manda os órgãos máximos que eu separei e trouxe eles para cá. Conselho Monetário Nacional, né, o CMN, o órgão máximo do nosso sistema financeiro, o CNSP e o CNPC. Nota que os órgãos máximos, né, quem comanda cada um dos mercados do Sistema Financeiro Nacional é um conselho. Percebeu isso? Então, Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo no mercado de moeda, no mercado de crédito, no mercado de câmbio e no mercado de capitais, também conhecido como valores imobiliários. No mercado de seguros privados, mais um conselho, Conselho Nacional do Seguro Privado. E no mercado de previdência fechada, outro conselho, Conselho Nacional da Previdência Complementar. Então percebe que um órgão máximo vai ser sempre um conselho? Sim, porque ele não vai executar, ele vai aconselhar, ele vai dizer o que tem que ser feito, ele vai dar as normas, as diretrizes. Todo esse pessoal aqui são órgãos 100% normativo, eles só dizem o que tem que fazer, eles só dão as ordens, dizem assim, ó, faça isso e faça aquilo, ele não vai executar, nenhum desses, tá bom? Esses são os órgãos máximos. Peraí, mas se eles mandam, em que mercado eles comandam, né? Quais são os mercados que cada um desses órgãos vão ter autoridade? Bem, já citei, já dei spoiler, mas vamos falar novamente. O Conselho Monetário Nacional, ele manda no mercado monetário, que é o mercado de dinheiro, de moeda, o mercado creditício, que é o mercado de empréstimo, ainda no mercado cambial é o de moeda estrangeira, né? E o mercado de capitais, ou mercado de valores imobiliários, que é aquele mercado onde uma empresa emite um título para captar recursos, ou seja, para você fazer investimento direto em uma empresa, esse é o mercado de capitais, ou ainda mercado de valores imobiliários. Tem dois nomes, mas é a mesma coisa, tá? Sempre que eu falar mercado de capitais, eu estou falando do mercado de valores imobiliários. É o Zé e o José. O Chico e o Francisco. São dois nomes para a mesma situação aqui. Tá bom. E o CNSP, que comanda o mercado de seguros privados. O que a gente vê aí? Bem, o CNSP ele vai mandar no mercado de capitalização. Conhece capitalização? Din-din, X-Cap. Conhece a capitalização? Então, pé quente, PIC, tudo isso é capitalização, né? Temos também seguros, ó, seguro de casa, de vida, de automóvel. Seguro é no mercado de seguros privados. CNSP é o órgão máximo. Previdência aberta ou ainda previdência privada é a mesma coisa, tá? A previdência aberta é aquela que está aberta para negociação, que é justamente a previdência privada, o VGBL ou o PGBL. Aquele que você vai lá numa instituição financeira e diz, eu quero contratar uma previdência para o meu boizinho, para minha boizinha, para mim, para os meus filhinhos, para as minhas filhinhas. Você pode ir lá e negociar, contratar uma previdência. Isso é uma previdência aberta, tá? O VGBL e o PGBL. Quem manda aqui? CNSP, órgão máximo. E no mercado de previdência fechada, quem comanda, mais uma vez, é um conselho, né? CNPC, Conselho Nacional da Previdência Complementar. Manda no mercado de previdência fechada ou ainda fundo de pensão. Aí eu não lembro desse negócio de previdência fechada. A previdência fechada é aquela que está fechada para negociação. Você só pode acessá-la se você for, por exemplo, colaborador de uma instituição, de uma empresa que tem um fundo de pensão. Beleza? E aí aqui eu trago uma dica bem legal, que é o seguinte, ó. Tem alguma palavra que nos remeta a esses órgãos máximos, aos órgãos máximos? Tem sim. Sempre que a gente vai utilizando, por exemplo, regula, estabelece, dá diretriz, disciplina, coordena. Quando a gente fala essas palavras, a gente está falando de um órgão máximo. Exemplo. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, é ele que regula o mercado monetário, é ele que regula o mercado creditício, o mercado cambial, é ele que estabelece as diretrizes, para o mercado de capitais, mercado cambial, mercado monetário, é ele que coordena, é ele que disciplina. Sempre essas palavras vão nos remeter a um órgão máximo. Peraí, Heitor, tu tá falando só do CMN? Não, lógico que não, tô falando de todos os órgãos máximos. Exemplo, CNSP, é ele que dá as diretrizes para o mercado de capitalização. É ele que estabelece as normas, né? É ele que normatiza o mercado de seguros. Então, essas palavras sempre nos remetem ao órgão máximo. O mesmo vale para o CNPC. Ele que regula, estabelece, dá as diretrizes, coordena, normatiza, cria as normas, tá bom? Para o mercado de previdência fechada. Então, memoriza essas palavras que ajudam demais a resolver algumas questões ali, principalmente quanto às atribuições de cada um desses órgãos. Mas aí vem uma dúvida. Se esse pessoal manda, alguém obedece. Não é não? Se esse pessoal manda, são órgãos 100% normativos, só diz o que tem que ser feito, então alguém vai obedecer. Exato.
vão ver quem obedece às normas, às diretrizes do Conselho Monetário Nacional. E a gente vai deixando isso muito claro. Traz para mim, tá aí, ó, o Bacen, o Banco Central do Brasil, ele vai obedecer sempre que o CMN der uma ordem, por exemplo, para o mercado monetário, para o mercado creditício ou para o mercado cambial. Se for para um desses mercados, o Conselho Monetário Nacional vai dar a ordem e o Bacen vai executar. O Bacen é que vai obedecer o que foi estabelecido para esses mercados. Peraí, Ayrton, mas faltou aqui o mercado de capitais, né? O mercado de valores imobiliários. Sim, se o CMN, o Conselho Monetário Nacional, der uma ordem para o mercado de capitais, o mercado de valores imobiliários, quem vai executar essa ordem é a CVM. Ok, ficou claro. O que mais? Se o CNSP der uma ordem, quem é que executa? SUSEP. SUSEP está abaixo do CNSP, tá? Então, se a ordem for ali para o mercado de capitalização, seguro, resseguro, previdência aberta ou previdência privada, deu uma ordem para um desses mercados, quem vai executar essa ordem é a SUSEP. Não só executa esses órgãos que eu estou falando agora, os órgãos executores, eles não só vão executar, eles vão fazer com que todos que estão abaixo dele também executem o comando que foi dado. Ainda, se for uma ordem, se for uma regulamentação, se for uma diretriz para o mercado de fundos de pensão, que também é conhecido como previdência fechada, né? Quem vai executar é a Previc. Então, olha só, a gente tem ali os órgãos máximos, ó. Órgão máximo e órgão executor ou fiscalizador, né? Órgão máximo, órgão executor ou fiscalizador. A mesma coisa, órgão máximo, executor e fiscalizador. Beleza, mas espera aí. Se para cá tem algumas palavras que nos remetem aos órgãos máximos, será que tem alguma palavra, algumas expressões, algumas palavras que vão fazer a gente lembrar dos órgãos executores? Tem sim, tá aqui elas, ó. Esses órgãos, eles fiscalizam, eles executam, eles fiscalizam todos que estão abaixo dele atuando nesses mercados. Eles executam todas as ordens que foram repassadas, que foram dadas pelos órgãos máximos. Eles supervisionam, né? Vão fazer a supervisão dos seus mercados. Eles administram os seus mercados, lógico, cada um para o seu mercado. Previc administra o mercado de previdência fechada. Eles autorizam, quem autoriza as empresas a atuarem nesses mercados são justamente os órgãos que falamos agora, Bacen, CVM, SUSEP, Previc. Por exemplo, se uma instituição financeira quer atuar, quem é que vai fazer a autorização? Quem é que vai dar a autorização? Bacen. Se uma empresa quer emitir um valor mobiliário, quem vai dar a autorização? CVM. Se uma empresa de capitalização quer atuar nesse mercado, emitir capitalização, quem vai autorizar? SUSEP. E a Previc também autoriza lá para o seu mercado. É assim que funciona. Não só isso, eles também protegem, tá bom? O Bacen, por exemplo, ele vai proteger as pessoas que põem dinheiro nesses mercados. Aí, então, peraí, não ficou claro? Um exemplo bem fácil de a gente ver. Se você abre uma conta num banco e aí tem uma situação lá que não está conseguindo resolver, quem é que protege o cliente da instituição financeira? É o Bacen. Quem é que protege, por exemplo, o cliente que fez um investimento em um valor mobiliário e está com problemas, não consegue resolver, não está tendo conciliação entre as partes? É a CVM. Então, esses órgãos aqui, eles também protegem quem põe dinheiro em cada um dos seus mercados. Ufa, ficou fácil agora. Agora ficou fácil. Bora seguir? Vamos falar então ali mais especificamente de cada um desses órgãos. Os órgãos executores, ou fiscalizadores, ou supervisores. Vamos falar mais especificamente de cada um deles. Começando pelo Bacen. Bacen é uma autarquia federal autônoma, tá bom? E o presidente do Banco Central do Brasil, ele tem mandato de 4 anos. Ele pode ser designado, tá? Indicado para mais 4, mas o mandato dele é 4 anos. E quando é que tem início? No primeiro dia do terceiro ano do mandato do presidente da República. Ai, repito. O presidente do Bacen, ele tem mandato de 4 anos, podendo ser designado por mais 4. Ok. Mas quando é que tem início? No primeiro dia do terceiro ano do mandato do presidente da República. Então serão intercalados nesses mandatos do Bacen com o do presidente da República. Inclusive, é o que eu trago aqui, ó. O início do mandato é no terceiro ano do presidente da República. Qual é a missão de vida do Bacen? A principal missão do Bacen é manter a estabilidade de preços no país. Mas o que isso quer dizer, hein? Isso quer dizer que ele vai trabalhar para controlar a inflação, tá bom? O CMN, deixa eu até voltar aqui, o Conselho Monetário Nacional, ele vai estabelecer, então ele vai fixar a meta da inflação. A meta da inflação, dizendo assim, ó, a inflação esse ano não pode passar, por exemplo, de 5%. Ele estabeleceu a meta. Ó, os preços podem até subir, mas que não subam mais do que 5%. Isso é uma meta para a inflação. O que o Bacen vai fazer? Ele vai trabalhar para manter esses preços, a estabilidade dos preços, para que não suba além do que está estabelecido ali na meta. O Bacen vai atuar para empurrar os preços para baixo. Então, a principal missão do Bacen é essa aqui, ó, manter a estabilidade de preços no país, ou seja, trabalhar, né, para atingir a meta da inflação. Perseguir a meta da inflação que foi definida lá pelo CMN, já tinha até dado spoiler do próximo ponto
Além disso, o presidente do Bacen faz prestação de contas semestral no Senado. A cada 6 meses, o presidente do Bacen vai no Senado e vai prestar esclarecimentos aos senadores de tudo o que tem feito, de todas as tomadas de decisão do Bacen. Outro ponto importante é que, caso o Banco Central do Brasil não atinja a meta da inflação, o presidente do Bacen ele precisa fazer uma carta aberta destinada ao ministro da Fazenda, explicando o porquê do não atingimento, inclusive falando o que vai corrigir para que no próximo exercício seja atingida a meta da inflação. Aí, entendi, ficou fácil. Ok, vamos seguir então. Vamos falar da CVM. Como é que funciona a CVM? A CVM cuida do mercado de capitais. Como eu disse, tem um outro nome para o mercado de capitais, né? Mercado de valor mobiliário. É o Zé, o José, o Jean e o João, tá bom? Mas o que é um valor mobiliário? Bem, o valor mobiliário é um ativo financeiro, onde você vai botar dinheiro para poder ver alguma rentabilidade, na expectativa de ganhar, né, recurso, ou seja, é um investimento. Mas todo investimento é um valor mobiliário? Não, nem todo investimento é um valor mobiliário. Eu trago, inclusive, aqui os principais valores imobiliários para você ficar bem ali fresquinho na mente. Os principais, ó. Fundos, ofertas públicas, tudo que passa por uma oferta pública é um valor mobiliário. Debêntures e nota promissória, derivativos, ações, isso aqui tudo são valores imobiliários. Então, muita atenção aqui, olha essa dica. A CVM, ela é demais, sabe por quê? Porque ela cuida do mercado onde tem fundo de investimento, que é um valor imobiliário, onde tem oferta pública, onde a gente vê, por exemplo, derivativos, onde a gente vê também nota promissória, onde a gente vê debêntures, onde a gente vê também ações. Por isso eu digo sempre que a CVM ela é demais. A CVM arrasa. Então, mercado de valor mobiliário é o mercado de investimentos. Logicamente, nem todo investimento é um valor mobiliário. Valor mobiliário é aquele ativo que uma empresa emitiu para captar dinheiro direto do investidor, tá bom? E aí a CVM protege o investidor e fiscaliza a empresa que emitiu o valor mobiliário. Empresas SA, interessante isso aqui, é a empresa SA, a empresa de capital aberto, é que emite valor mobiliário, tá? É ali que a CVM fiscaliza. Emitem valores mobiliários para captar recursos. Fiscaliza os emissores e protege os investidores. Como eu disse, esse pessoal aqui, todos eles vão fiscalizar as empresas que atuam nos seus mercados e proteger aqueles que põem dinheiro nesse mercado. Vamos falar da SUSEP? SUSEP é assim. Fiscaliza as empresas que atuam nesse mercado, né? Que mercado aí? Então, capitalização, seguro, resseguro e previdência aberta. Mas aí, não, peraí. Tu pode detalhar isso? Posso sim. Assim, ó. A capitalização, por exemplo, tem várias que são muito famosas, né? Por exemplo, de capitalização ali, Pé Quente do Bradesco, né? O Dindim do Santander, o PIC do Itaú, o X-Cap da Caixa, o Ourocap do Banco do Brasil, do Banco do Brasil, o Baú da Felicidade, né? Então, tudo isso é capitalização. São capitalizações que quem vai fiscalizar é a SUSEP. Tá bom. E o que é um seguro? Ah, seguro também é fácil de a gente ver. A gente conhece seguro de casa, seguro de automóvel, seguro de vida. O mercado de seguro é bem conhecido no país. Tá bom, mas e resseguro, hein? Resseguro é assim, ó. Quando eu quero me proteger, imagina que eu quero proteger a minha casa. Eu faço um seguro numa seguradora e eu repassei o risco da minha casa para a seguradora. Então, seguro é isso, né? Eu vou lá e digo, ô seguradora, vou te pagar aqui e você protege a minha casa. Se algo acontecer, o risco é teu, tá bom? E se uma seguradora quiser se proteger? Se uma seguradora quiser se proteger, ela vai numa resseguradora. Ela vai fazer um seguro para ela, um resseguro, na verdade, passando o risco para a resseguradora. Então, bem simples. Resseguro é o seguro que uma seguradora faz para se proteger. Agora ficou tchutchuquinha, deliciosinha, suculento demais, ok. Previdência aberta. Previdência aberta, como eu já disse, é a previdência privada, o VGBL e o PGBL, tá bom? Então, nesse mercado aqui, é onde a nossa queridíssima SUSEP fiscaliza, onde ela fiscaliza as empresas que atuam e ela protege quem põe dinheiro nesse mercado. Ok, ela que trabalha para desenvolver esse mercado. Temos ali a Previc. Previc, ela vai fiscalizar as empresas que atuam no mercado de previdência fechada ou ainda de fundo de pensão e também protege quem põe dinheiro ali. Peraí, mas o que é um fundo de pensão? O que é uma previdência fechada, hein? Previdência fechada ou fundo de pensão também é a mesma coisa, tá bom? É aquela previdência que só pode ser acessada por um colaborador de uma empresa, de uma instituição que tem essa modalidade. Exemplo, FUNCEF. FUNCEF é o Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa Econômica Federal. Então você, por exemplo, não consegue chegar lá na Caixa e dizer, eu quero fazer uma previdência. Aí o gerente da Caixa vai dizer, ótimo, vou fazer aqui um VGBL, PGBL. Não. Eu quero entrar na FUNCEF. O que o funcionário da Caixa vai dizer? Ó, bonitão. Você é concursado, é? Você é concursado, já foi chamado. O FUNCEF é só para funcionários da Caixa. A Previ
é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Petros, da Petrobras, por exemplo. 5x4 é o pessoal do Bradesco, a previdência fechada deles, né? O fundo de pensão é o 5x4. Então, olha só, são aquelas previdências que não vão ser negociadas com o público. Você só pode acessar sendo um colaborador da instituição que tem isso. Ok, ficou fácil demais. Vamos seguir? Vamos ver aqui aqueles que estão abaixo desses dois órgãos, principalmente, do Bacen e da CVM. Vamos ver esse pessoal aqui? Bora então, bora falar deles. O Bacen, ele, por exemplo, vai autorizar as instituições financeiras a funcionar. Os bancos, é o Bacen que autoriza os bancos a funcionarem. Mas eu quero dar ênfase a dois dessas modalidades de banco, a três, na verdade, né? Primeiro, banco de investimento. Um banco de investimento, como é que ele capta recursos? Como é que ele pega dinheiro do superavitário? Somente através de depósito a prazo, como o CDB, por exemplo. Ainda, o banco de investimento, ele vai captar dinheiro do superavitário. Captar é assim, né? Imagina aqui um banco, ó. Aqui é o banco. Superavitário tá ali. Aí o banco vai dizer, ô superavitário, ou você que tá cheio da grana aí, manda dinheiro para mim que eu tô precisando captar recurso. Se for um banco de investimento, que é o que estamos falando, ele só pode pegar esse dinheiro através de um depósito a prazo, como um CDB, por exemplo, tá bom? Mas ele pega esse dinheiro para fazer o quê? Para poder emprestar, né? Para fazer empréstimo, para fazer empréstimo, exato, para poder emprestar ali para o deficitário. Esse empréstimo, essa operação de crédito, é assim que a gente vai se referir, ela é uma operação de médio e longo prazo. Então aqui, ó, médio e longo prazo, tá bom? Essas operações têm essa característica. Além disso, o que mais? O banco de investimento, ele faz estruturação da oferta pública. O que é isso? O que seria isso, hein? É assim, ó. Imagina que uma empresa, por exemplo, quer emitir ações. Como é que essa empresa faz, hein? Ela contrata um banco de investimento para fazer a estruturação da oferta pública. Ela vai fazer todo o processo, desde a confecção até a colocar, né, esses títulos, essas ações no mercado. Nós chamamos isso de estruturação de oferta pública, ou ainda estruturação de underwriting. Olha aí, a gente está falando chique, né? Que mais? O banco de investimento, ele também faz administração de recursos de terceiro ou administração fiduciária, que é a mesma coisa. Porém, o que é isso? Isso é administrar fundos de investimento. Banco de investimento pode administrar fundos de investimento. Vou focar aqui também no banco comercial. O banco comercial, ele pode captar recursos através de depósito a prazo ou depósito à vista. Inclusive, essa aqui é a principal característica do banco comercial. Captar via depósito à vista. Como assim? Aí, então explica melhor. Vamos falar então do banco comercial, que está dizendo, ô superavitário, ou você que tem grana, manda dinheiro para mim, aí ele vai mandar dinheiro. Tá, quando vai mandar dinheiro para cá, pode mandar dinheiro através do depósito à vista, ou seja, através de conta corrente, ou um depósito a prazo, como por exemplo um CDB. Então detalhe aqui, ó, somente banco comercial é que vai ter lá a modalidade de captar via depósito à vista, ou seja, só ele que tem conta corrente. Sim, só o banco comercial que tem conta corrente, e aí vai captar via conta corrente. Aí vai destinar isso aqui para empréstimo, né, para operações de crédito, nesse caso, para curto e médio prazo. A característica aqui é que esses empréstimos, essas operações de crédito, sejam de curto e médio prazo, tá bom? Aí não confunde, por favor, não confunde, olha só, dá uma ênfase aqui. No banco de investimento, a operação de crédito de médio e longo prazo. Já na operação do banco comercial, a operação de crédito é de curto e médio, médio e longo, curto e médio e longo, não confunde. A gente vai falar também do banco múltiplo. Banco múltiplo, ele é formado por duas ou mais carteiras. Tá, existem várias carteiras bancárias. A gente falou aí da carteira de investimento, né? O banco de investimento. Mas é só essa que existe? Não, a gente falou também da carteira comercial, o banco comercial. Mas é só esses dois? Não. Tem, por exemplo, a carteira de desenvolvimento, que é exclusivo de banco público, né? Tem a carteira de sociedade de crédito imobiliário, sociedade de arrendamento mercantil, sociedade de crédito, financiamento e investimento, que são as financeiras. Então, tem diversas carteiras. O banco múltiplo, como é que ele funciona? Ele é formado por duas ou mais carteiras. Então, não pode ter só uma carteira do banco múltiplo. O nome já diz, né? Múltiplas carteiras. Composto por duas ou mais carteiras, sendo que, obrigatoriamente, uma delas tem que ser ou a de investimento ou a comercial. Aí, então, mas pode ter as duas? Comercial e investimento? Pode. Mas, de forma obrigatória, tem que ter, por exemplo, investimento e mais uma, qualquer uma outra, ou comercial e mais uma, qualquer uma outra, mas nada impede de ter as duas, né? Comercial e investimento, simples assim. Ok, ficou fácil, ficou tchutchuquinha, ficou suculento demais. Vamos seguir então. Vamos continuar falando agora das corretoras e das distribuidoras. Que é isso, hein, Ayrton? Isso aqui é CTVM, DTVM, são as corretoras, está bem fácil a gente visualizar isso hoje no país, né? Por exemplo, temos ali a Rico, né? Tem Nuinvest, tem a Modal Mais, XP, são grandes corretoras ou grandes distribuidoras que a gente conhece com muito
muita facilidade aqui no nosso país. E o que que isso faz? E o que que eles fazem? Eles vão fazer a intermediação na Bolsa de Valores. Então, quando um amiguinho quer comprar ativos de valores imobiliários lá na Bolsa, por exemplo, ali na B3, né, na nossa Bolsa de Valores, como é que é? Será que esse amiguinho pega um avião, bate lá na porta da B3 e diz, eu vim comprar ações? É assim? Não, né? O nosso amiguinho vai abrir uma conta ou numa corretora, numa CTVM, ou numa distribuidora, DTVM, e vai dar uma ordem para essa corretora ou distribuidora. Por exemplo, a corretora vai lá na bolsa e compra as ações do Banco do Brasil para mim. Nesse caso foi uma ordem de compra, né? Ou então, corretora, distribuidora, vai lá na bolsa e vende para mim as ações do Itaú. Ó, uma ordem de venda. Então, a corretora, a distribuidora, elas fazem essa intermediação, tá? Intermediação na Bolsa de Valores. É isso, bem fácil. Aí tem um detalhe bem interessante aqui, que eu fiz questão de colocar um do lado do outro. O que mais uma corretora pode fazer? Estruturação de oferta pública, administração de recursos de terceiro e administração fiduciária. Peraí que eu já vi isso em algum lugar, sim, tá bem aqui do ladinho, ó. Ó, bem aqui do ladinho. Ah, é verdade, né? Porque no nosso sistema financeiro, só quem faz esses serviços ou é um banco de investimento, ou é uma corretora, ou é uma distribuidora, tá bom? Então, para fazer estruturação de oferta pública, o IPO, o underwriting, a oferta pública é o quê? Ou tem que ser uma corretora, uma distribuidora, ou um banco de investimento. Para fazer a administração de recursos terceiros, administração fiduciária, uma corretora, uma distribuidora, ou um banco de investimento. Guarda isso que é importante. Além disso aqui, ó, que você tem que memorizar, tem um outro ponto muito interessante aqui, que é o seguinte, ó. Uma corretora, se você observar bem aqui tem um asterisco, uma corretora, ela é fiscalizada de forma conjunta, tanto pelo Bacen quanto pela CVM. Mas quem autoriza o funcionamento lá da corretora, da distribuidora, é o Bacen. O Bacen é o principal órgão fiscalizador, é o principal órgão que vai atuar ali com as corretoras e distribuidoras. Mas ele não é o único, e isso é importante, tá bom? Corretora e distribuidora sofre fiscalização conjunta do Bacen e da CVM, da CVM. E aqui tem um ponto muito importante, porque tem questão de prova que traz justamente essa questão. Quem fiscaliza uma CTVM ou uma DTVM? Aí tem lá a opção A, Banco Central do Brasil e CVM. Aí você diz, ah, eu já sei, aí tu me falou, agora eu sei. Essa aqui é a resposta correta. Ok, você está certo. Porém, tem uma questão de prova que traz de forma individual. Quem fiscaliza uma corretora ou uma distribuidora? Corretora ou distribuidora. Opção A, Bacen. Opção B, CVM. Opção C, SUSEP. Opção D, Previc. Aí, hein? O que você responde? Você diz, o que eu faço? Será que eu choro? Não, o principal fiscalizador é o Banco Central do Brasil. Então, se aparecer assim, de forma individual, Bacen é o principal fiscalizador. Se aparecer de forma conjunta, Bacen e CVM é quem fiscalizam lá as corretoras e distribuidoras, tá bom? E o que pode ser negociado, né, através de uma corretora? Ações, derivativos, fundos, moeda, enfim, tudo isso. Beleza. O que mais? A gente vai falar então de bolsa de valores. Já que para eu acessar uma bolsa de valores eu tenho que ir através de uma corretora e distribuidora, vamos emendar, fazer esse gancho com a bolsa, né? A bolsa de valores, ela já é autorizada a funcionar pela CVM. É a CVM que autoriza a bolsa a funcionar, tá bom? E como é que funciona a bolsa de valores? É um ambiente, é um local de negociação de valores imobiliários. Esse local pode ser físico ou sistêmico. Aqui no nosso país, a bolsa é sistêmica, né? A gente utiliza ali a bolsa somente por sistema. A gente não vai lá na bolsa atrás de comprar ações, tá? O que ela proporciona? Transparência na formação de preços e contratos padronizados. Mais uma vez, se eu quiser comprar ativos na bolsa, bem, eu vou através de uma corretora ou uma distribuidora, tá bom? Esses ativos aqui eu posso ir lá e negociar cada um deles na bolsa de valores. Ok, mas como é que funcionam os investidores? A CVM classifica investidores como investidor qualificado e profissional, né? Para ser mais exato, tem o investidor comum, que é o investidor de varejo. Aí tem o qualificado e o profissional. Eu, inclusive, criei uma frase para você memorizar e daqui a pouco eu vou falar ela para você, tá? Deixa eu logo falar, antes que eu esqueça, que é só, eu preciso me qualificar para ser um profissional melhor. Eu preciso me qualificar para ser um profissional melhor. Primeiro eu sou qualificado, para depois eu ser profissional. Guarda isso. Primeiro qualificado, depois profissional. Vai já ficar fácil, que é o seguinte, ó. Como é que funciona o investidor qualificado? O investidor qualificado é aquela pessoa física ou jurídica que tem ali declarado, né, mais de 1 milhão ou mais de patrimônio, mas uma declaração ou um atestado de conhecimento de mercado. Então é assim, para que você seja um investidor qualificado, você precisa ter 1 milhão ou mais de patrimônio, mais uma declaração de conhecimento de mercado. Não é uma coisa ou outra, tá? Tem que estar as duas coisas juntas. Na aula eu gosto de dizer que não basta ter dinheiro
tem que ter conhecimento, não basta ter um rostinho bonito, tem que ter conhecimento, né? São as duas coisas de forma unificadas aqui. E também os certificados, por exemplo, certificado CPA 10, certificado CPA 20, CEA, CFP. Esse pessoal, quando é certificado, ele se torna um investidor qualificado. Isso significa que você tem 1 milhão? Não, né? Significa que você tem a qualificação para ser investidor qualificado. É isso. Tá bom. E o investidor profissional? E o investidor profissional é assim, pessoa física ou jurídica que tenha 10 milhões ou mais de patrimônio, mais a declaração de conhecimento de mercado. Mais uma vez, não é uma coisa ou outra. Tem que ter os 10 milhões ou mais de patrimônio somado à declaração de conhecimento de mercado que é dado pelo próprio investidor, tá? Então, olha só, enquanto que o investidor qualificado precisa de 1 milhão ou mais, além da declaração, o profissional 10 milhões ou mais, além da declaração, né? Por isso aquela frase, eu preciso me qualificar para ser um profissional melhor. Primeiro eu me qualifico, primeiro eu atinjo 1 milhão, para depois ser um profissional melhor. Para depois chegar em profissional, né? Quando atingir 10 milhões ali de patrimônio. Ok, mas é só a pessoa que tem o recurso, pessoa física ou financeira que tem recurso? Não. Tem outras modalidades que podem ser, que são, na verdade, investidores profissionais, que são, por exemplo, os analistas, os gestores de valores imobiliários, né? Analista de valor imobiliário, gestor de valor imobiliário, por exemplo, esses são investidores profissionais. Temos também todo mundo, todas as grandes empresas, todas as empresas que atuam ali no sistema financeiro, como os bancos, as seguradoras, os fundos, as corretoras, os clubes de investimento, todo esse pessoal também é investidor profissional. Aí tem um detalhe aqui, ó. Todo investidor profissional é necessariamente um investidor qualificado. Espera aí que não fez sentido. É assim, ó. Se você tem 10 milhões, você passou por um, não é não? Então, se você é um investidor profissional, necessariamente você é um investidor qualificado. Mas o inverso não acontece, tá bom? Não é porque você tem 1 milhão, por exemplo, que você vai ter 10. Você pode ter 2, 3, 4, mas não necessariamente tem 10. Então, todo investidor profissional é um investidor qualificado. Que mais a gente tem também os investidores não residentes. Quando a gente está falando de investidor não residente, a gente está falando de domicílio. Onde é domiciliado nesse caso? O investidor não residente é a pessoa física, o CPF, pessoa jurídica, o CNPJ, ou ainda o fundo de pensão, que a gente chama de offshore, né? Que tem domicílio no exterior, mas investe no país. Aí, detalhe, todo investidor não residente é um investidor profissional. Todo investidor profissional é um investidor qualificado. Mas o inverso não se aplica. Beleza? Vamos seguir? Vamos falar das clearing houses, as câmaras de compensação, as câmaras de liquidação e custódia, que existem para minimizar, né, para mitigar o risco de liquidação. Elas fazem a guarda dos ativos e são a contraparte central garantidora. Ok. Quantas clearing houses nós temos no país? 2. A Selic, na verdade é o Selic, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o Selic, que cuida, que custodia, que guarda, né, os títulos públicos federais. E Clearing House da B3, que cuida, que custodia os títulos privados. Então, detalhe aqui, tá? Selic faz a guarda, a liquidação, a custódia de título público federal. Se for Selic, título público federal. A gente está falando de Clearing House, Selic, só título público, só título público. Se a gente estiver falando de Clearing House B3, a gente está falando de títulos privados. O que é um título privado? É todo aquele que não é público, tá? Como assim? Seja mais específico. Por exemplo, ações, não é um título público, né? Ainda, derivativos, não são títulos públicos. CDB, a RDB, isso não é título público, então é título privado. E é custodiado e liquidado lá pela Clearing House da B3, tá bom? Bem tranquilinho aqui. Então, memoriza isso. Selic, título público, Clearing House da B3, títulos privados. Ok, vamos falar ainda do sistema de pagamento brasileiro, que é por onde transacionam, né? Por onde se movimentam todos os pagamentos no país. O que ele permite? O SPB, transferência de recurso entre instituições financeiras de conglomerado diferente. Por exemplo, recurso transitando, saindo do Bradesco e indo para o Itaú, do Itaú para o Santander, do Santander para o Banco Pan e assim vai. O SPB, ele permite essa transação de dinheiro entre instituições financeiras diferentes em tempo real, tá bom? No mesmo dia. E ele vai diminuir o risco sistêmico. O risco sistêmico é o risco geral, o risco de dar caquinha generalizada. E para finalizar, a gente vai falar da Anbima. A Anbima, ela tem ali códigos de autorregulação. Então, detalhe, falou em autorregulação, não tenha medo, fecha o olho e senta o dedo na Anbima. Falou em autorregulação na sua prova, Anbima. Autorregulação, Anbima. Autorregulação, lembrando, do mercado de capitais, tá? E aí tem uma sigla lá, ETEC, que a gente ajuda a lembrar os objetivos dos códigos de autorregulação da Anbima, né? Porque todos eles buscam mais ética, mais transparência, mais equidade e mais qualidade de informações. Por isso a gente pensa aí no ETEC. E aí, gostou do nosso mapa mental? Trouxe a memória os principais pontos? Então, se gostou, aproveita e já segue a gente nas redes sociais, tá bom? Um grande abraço, te vejo na próxima.